E é sobre conhecer Deus. As pessoas falam muito de conhecer Deus. Falam de Deus assim, de qualquer maneira, Deus para aqui, Deus para ali. Mas o que é conhecer? Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, é um dos meus versículos favoritos, que os irmãos estão mais atentos e já conhecem há mais tempo, sabem que é assim. Diz assim o profeta: então conheçamos e prossigamos, diga comigo, prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Ora bem, o profeta Oséias exerceu o seu ministério em Samaria, no Reino do Norte, o chamado Reino de Israel, por volta do ano 750 a.C. Depois do reinado do rei Jeroboão II, os assírios, mais tarde acabaram de tomar Samaria, como sabemos. Eles tornaram-se cada vez mais ameaçadores. Foi nessa fase. Havia golpes de Estado constantes em Samaria, a capital do Reino do Norte. As desigualdades sociais que já tinham sido denunciadas pelo profeta Amós agravaram-se ainda mais, e o povo passou por uma grande crise em todos os sentidos e também espiritual. O paganismo cananita, os cultos pagãos exerciam grande atração sobre os samaritanos, sobre os do Reino do Norte, especialmente nos cultos da fertilidade, não é? Quer em relação às mulheres, para que as mulheres pudessem ter filhos, quer em relação aos campos, para que os campos pudessem produzir, não é? Portanto, antigamente havia cultos dedicados à fertilidade, à deusa da fertilidade, para as mulheres poderem ter filhos, para os campos poderem produzir, para que eles tivessem mantimento. Então isto foi uma atração para os samaritanos, para o povo de Israel do Norte, do Reino de Israel. E ia contra tudo aquilo que Deus tinha estabelecido com os seus antepassados, com os patriarcas, com Abraão, Isaac, Jacó, etc. Então, o profeta Oséias começou a prever que ia-se dar um problema grave. E um problema, uma situação que ia ter consequências trágicas. Então ele anunciou a necessidade do processo de conhecer Deus. Porque conhecer Deus é um processo, é mais do que um momento. As pessoas por vezes dizem: eu conheci o Senhor em tal data, não sei o quê. O que eles querem dizer é: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador em tal data. Mas você não conheceu o Senhor, você começou a conhecer o Senhor. Porque conhecer Deus não é um momento, não é um momento da salvação, não é um momento do novo nascimento. Conhecer Deus é um processo da vida cristã. Nós estamos a conhecer Deus. Amém? Na Bíblia, aliás, o termo conhecer está muito ligado à noção de intimidade. Não é? Se vocês virem no Antigo Testamento, quando se fala em conhecer, vão ver que o contexto é um contexto de grande intimidade. E nós só podemos conhecer uma pessoa quando temos intimidade com ela. Não é? Nós podemos conhecer muita gente, nós temos muitos amigos por vezes no Facebook, mas nem sabemos nada sobre a vida deles. Ou pouco sabemos, ou são amigos à distância. Nós não conhecemos profundamente essas pessoas, realmente não as conhecemos. Mas quando começamos a conviver com alguém com alguma intimidade, começamos a conhecer essa pessoa. É um processo. Conhecer Deus não é um momento, é um processo. E Oséias diz: a sua saída como a alva, como o alvorecer, como o nascer do sol, é certa. Isto fala-nos de perenidade. O que Oséias está a dizer, vocês sabem que todos os dias o sol se levanta. Todos os dias o sol nasce. Da mesma maneira, todos os dias Deus nasce na nossa vida. Todos os dias Deus se levanta na nossa vida. Amém? Fala de perenidade. E portanto, Deus surge aos nossos olhos espirituais todos os dias. O sol vem antes de qualquer outra coisa. Depois da noite é o sol que começa a nascer. A alva, é os primeiros raios de sol que começam a nascer. É o início do dia. Da mesma forma, Jesus é o nosso alfa. É o princípio. É o princípio e o fim. É o alfa e o ômega. Mas é o alfa. É assim como a alva, não é? Assim como a saída de Deus, ou seja, a presença de Deus na nossa vida, como o nascer do sol, é certa. Podemos contar com isso. Podemos contar com isso.
Por outro lado, diz que Ele virá como a chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia é a chuva que já não se está à espera, é a chuva tardia. Isto significa que por vezes Deus age na nossa vida quando nós já não estamos à espera. Mas ainda assim, Ele age na nossa vida. E se Ele é o primeiro antes de tudo, Ele é também o último, o ômega, aquele que vem depois de tudo, quando nós já não estamos à espera. Amém? Então, Oséias está a dizer ao povo: vocês têm um Deus que é o primeiro e o último, que nasce todos os dias como a alva, como o alvorecer, como o sol nasce, e que surge já depois do tempo das chuvas, quando nós já não estamos à espera. E eu gostaria de vos propor, para compreendermos melhor o processo de conhecimento de Deus, o que é isso de conhecer Deus, dar 3 imagens de 3 viagens. Podemos inspirar nestas 3 viagens para refletirmos melhor sobre o que é isso de conhecer Deus. A primeira viagem é a estrada de Emaús. O caminho de Emaús, nós sabemos que depois da ressurreição, Jesus, a saída de Jerusalém, a caminho de Emaús, encontrou alguns indivíduos e juntou-se a eles para irem conversando pelo caminho. E eles não reconheceram que era Jesus ressuscitado. E foram falando, até que chegaram à casa deles, e Jesus fez como quem ia para mais longe. E eles disseram: não, entra um pouco na nossa casa, dá-nos essa honra, e sem o conhecerem, dá-nos essa honra, e vamos partir o pão, e vamos comer alguma coisa, e depois segues caminho. E assim fez Jesus. E quando ele partiu o pão, revelou-se, os olhos daqueles discípulos se abriram e viram que tinham diante dele, com quem tinham vindo a conversar desde Jerusalém, o próprio Cristo ressuscitado. Amém. E Jesus desapareceu da presença deles. Então diz a Escritura que eles falavam uns com os outros e diziam: mas porventura não ardia o nosso coração quando ele falava connosco? Não ardia o nosso coração quando ele falava connosco? E irmãos, aqui tem o primeiro indício do que é conhecer Deus. Nós conhecemos Deus. Estamos no processo de conhecer Deus quando o nosso coração arde quando Ele fala connosco. E Ele fala connosco de muitas formas. Ele fala connosco através da palavra, Ele fala connosco através do louvor, Ele fala connosco através da oração, Ele fala connosco através da natureza, Ele fala connosco através de uma criança, Ele fala connosco através de um deficiente, Ele fala connosco através de um idoso, Ele fala connosco através das pessoas, Ele fala connosco através das circunstâncias. Deus fala connosco. Nós temos um Deus que fala, não como os ídolos mudos, como diz lá no Salmo 115, mas temos um Deus que tem boca e fala. E quando Ele fala, se o nosso coração arde na Sua presença, então nós estamos no processo de conhecimento. Amém? Agora, se nós somos indiferentes, se aquilo que ouvimos de Deus entra para o ouvido e sai pelo outro e não mexe nada connosco, então é porque estamos a iludir a nós mesmos. Não estamos no processo de conhecimento. Não estamos no processo. A segunda viagem é a viagem, não é bíblica, não é uma viagem bíblica, é uma extra-bíblica, é a viagem da história do peregrino, de um senhor chamado John Bunyan, inglês, que viveu no século XVII, em Inglaterra. Ele pertencia à Igreja de Inglaterra e lá, segundo as leis da Igreja de Inglaterra, ele não podia pregar porque ele não era um clérigo, não era um pastor. Então estava proibido de pregar, só os pastores é que podiam pregar. E ele insistia em pregar. E por causa disso foi preso. E das noites em que ele esteve preso, e esteve preso durante bastante tempo ainda, uma das noites em que ele esteve preso, ele teve um sonho. Teve um sonho. E nesse sonho, ele teve uma revelação, vamos dizer assim, uma inspiração, melhor dizendo. Nós abusamos muito da palavra revelação. Inspiração, e vai daí começou a escrever este livro, que é O Peregrino, que é no fundo uma metáfora, um simbolismo de um homem que representa um crente, um cristão, que vai a caminho, é uma metáfora da vida humana, da vida cristã. Alguém que conhece Deus e que vai a caminho da pátria celestial.
e então vai passar por muitos lugares, vai cruzar-se com muitas pessoas, vai passar por perigos, pântanos, precipícios, enfim, até conseguir chegar à cidade celestial. E ele escreveu este livro como uma inspiração para os cristãos do seu tempo, mas ele foi tão inspirado pelo Espírito Santo que ainda hoje existe este livro. Muitos de nós já o lemos. Tem muitas traduções, imensas traduções em todas as línguas, e é talvez um dos maiores livros mais conhecidos no mundo de cristãos, tirando a Bíblia, talvez os mais traduzidos no mundo e mais lidos no mundo. Então, o que é que isto nos ensina? O que é que a viagem do peregrino de John Bunyan nos ensina? Ensina-nos que a vida cristã é uma caminhada que precisa de ser feita com sabedoria espiritual. Sabedoria para evitar os pântanos, para evitar os precipícios, para pisarmos pé firme, para vermos com quem é que devemos acompanhar ou não, as boas e as más companhias. Como é que nós devemos conduzir a nossa vida? Precisamos de sabedoria, mas é sabedoria de Deus. A palavra do Senhor fala numa sabedoria humana, terrena, animal e diabólica. E depois fala numa sabedoria de Deus, uma sabedoria divina, que é aquilo que eu chamo de sabedoria espiritual. Sabedoria para nós conduzirmos a nossa vida no meio desta adversidade, desta existência terrena, que muitas vezes nos desafia, nos confronta, nos impede de progredir, nos tenta fazer desistir, nos tenta fazer cair, nos tenta fazer desanimar. Então nós podemos dizer que conhecer Deus, nós estamos no processo de conhecer Deus, quando nós evidenciamos sabedoria espiritual na nossa vida. Quando nós lidamos com as circunstâncias, lidamos com as situações à nossa volta, com as situações com as quais nos confrontamos, com verdadeira sabedoria de Deus. Quando é o Espírito de Deus que guia os nossos passos e não a nossa carne, e não o nosso impulso, e não os nossos conhecimentos, e não as nossas influências, e não a nossa inteligência, mas é mais do que tudo isso, é a sabedoria de Deus, é o Espírito de Deus que guia os nossos passos. Nós podemos compreender se estamos no processo de conhecer Deus quando nós evidenciamos essa sabedoria espiritual na nossa vida cristã. E a última viagem é uma outra viagem bíblica. É a viagem do apóstolo Paulo, que segue desde Jerusalém preso, desde Israel preso até Roma. E na viagem que faz no mar Mediterrâneo, próximo da ilha de Malta, dá-se uma tempestade, um naufrágio, e o barco acaba por ir contra os rochedos próximos de uma praia em Malta, e o navio acaba por naufragar. E os soldados, a primeira reação foi: vamos matar os presos, porque senão eles fogem. Mas não o fizeram. E todos se salvaram, todos conseguiram agarrar-se aos destroços ou a nadar, foram meter à praia, todos encharcadinhos até aos ossos, é óbvio. E os naturais, os nativos, aperceberam-se da tragédia e chegaram à praia para dar apoio aos naufragados, aos náufragos. E então diz a palavra do Senhor lá no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo e outras pessoas foram à procura de gravetos, pecados de madeira para fazer uma fogueira. E quando ele estava agarrado nos, houve uma serpente que lhe fincou os dentes no braço. E os nativos daquela terra sabiam que aquela serpente era mortífera. Tinha um veneno que entrava no sistema nervoso e, portanto, em pouco tempo a pessoa inchava, paralisava e morria. Era uma questão, não sei se minutos, talvez uns minutos. E ficaram a dizer: epá, este homem não pode ser bom. Este homem não pode ser bom porque ele, se fosse de morrer no naufrágio, no mar, então e agora vem aqui e morre. A justiça não deixa viver. Foi a resposta deles.
Como quem diz, essa justiça que eles não explicaram muito bem o que era, não o deixa viver. Ele não deve ser Boarrês. E ficaram ali a ver quando é que ele inchava e caía para o lado. E nada de acontecer. Entretanto, Paulo sacudiu a serpente do braço, e lá fizeram a fogueira, tiveram-se a secar e tal, e o tempo passou e nada. E o bom do Paulo, na mesma, na boa, estava tal e qual como os outros, e a certa altura diz que eles começaram a dizer que ele era um Deus. Isto fala-nos da volatilidade da opinião pública. Uma pessoa é uma besta hoje, amanhã é bestial, ou hoje é bestial e amanhã passa a ser uma besta. Quer dizer, o parecer da opinião pública é muito volúvel. As pessoas, e agora então com as redes sociais é terrível, as pessoas mudam o seu parecer em relação às pessoas por qualquer coisa, não é? Não têm convicções profundas. Então o que aconteceu foi que no meio da adversidade, no meio da maior adversidade, Deus continuava a estar com o apóstolo Paulo. E nós podemos retirar daqui que conhecer Deus é também saber que estamos nas suas mãos e que Ele mesmo, que Ele se manifesta mesmo na nossa fragilidade e na nossa impotência. Quando nós não somos capazes de fazer nada para reverter uma situação difícil e adversa que estamos a enfrentar, que Deus ainda assim está lá. E quando nós conhecemos Deus, estamos no processo de o conhecer, nós temos essa noção. Nós sabemos que Deus está lá. Eu estou a atravessar esta dificuldade, eu estou com esta luta, eu estou com este problema, mas Deus está lá. Deus está a ver. Deus conhece o meu problema. Deus conhece a minha luta. Deus conhece a minha fragilidade. Deus conhece a minha impotência. Ele está lá. Ele está aqui para mim. Ele está a ouvir a minha oração. Ele conhece o meu coração. Amém? Conhecer Deus significa tudo isto e muito mais. Não é? Não é dizer, eu conheço Deus porque eu um dia levantei o braço numa igreja e aceitei Jesus como meu Salvador, ou comecei a ir à igreja, ou fui batizado, ou qualquer coisa. Nada disso. Isso é o princípio de um processo. Conhecer Deus não é um momento. Conhecer Deus é um processo. E não pensemos nós que os nossos conhecimentos, isto foi uma das coisas que eu disse lá aos alunos que graduaram lá em Cabinda, não pensem vocês que os vossos conhecimentos bíblicos são importantes. E digo mesmo, para mim mesmo e para todos nós que estamos aqui, não pensemos nós que os nossos conhecimentos bíblicos e teológicos são importantes se por acaso o nosso coração não arder na presença de Deus, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Não pensemos nós que os nossos conhecimentos das coisas de Deus, da Bíblia, é importante se por acaso nós não somos sábios para evitar os perigos desta vida, e assim como o peregrino na história do John Bunyan. Não pensemos nós que os nossos conhecimentos da Bíblia, os nossos conhecimentos das coisas de Deus, a nossa experiência da vida espiritual é muito importante se por acaso nos dias difíceis, nos momentos difíceis, nós não contarmos com Deus, nós não confiarmos nele, tal e qual como Paulo confiou em Deus no seu naufrágio. Amém, irmãos? É isto que importa. Conhecer a Bíblia não chega. É preciso conhecer Jesus. A palavra, o verbo divino. Não chega a conhecer a Bíblia. Sabe o que é que Jesus disse aos religiosos dos seus dias? Estas palavras estão lá em João capítulo 5. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eles conheciam as Escrituras, mas estavam a rejeitar a vida, estavam a rejeitar o Filho de Deus, estavam a rejeitar aquele que disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Os religiosos conheciam as Escrituras, mas não conseguiam ver Deus, Jesus, nelas. O modelo que eles criaram, da maneira de Deus trabalhar, eles criaram e inventaram um modelo. E muitas vezes as religiões têm esta tendência de inventar um modelo onde nós dizemos assim: Deus vai trabalhar desta maneira.
Mas Deus não cabe em modelos feitos pelos homens. Deus está acima desses modelos. E por isso eles não conseguiam compreender que aquela personagem, aquele filho do carpinteiro, aquele Jesus de Nazaré, lá de trás das pedras, num sítio onde não tinha vindo nunca nenhum profeta, era agora o Messias de Israel, era o Salvador do mundo, era a luz do mundo anunciada pelos profetas. Eles não conseguiam compreender, não conseguiam ver Jesus nas Escrituras. E, no entanto, os profetas tinham falado centenas de anos, séculos antes, tinham falado sobre Jesus. E quando eles viam Jesus, quando eles começaram a admitir, alguns, que poderia ser Jesus, eles recusavam-se a aceitar que ele agisse da maneira que ele agia. Como é que Jesus agia? Agia à revelia da velha aliança, agia à revelia da lei de Moisés, agia à revelia da tradição judaica, apesar de o Deus de Israel ser aquele que faz novas todas as coisas. Ou seja, o modelo religioso judaico que existia não admitia, não podia conceber que Jesus fosse a resposta de Deus para a nação de Israel, naquele momento. Era uma figura fraca demais, era uma figura despojada de poder humano, era uma figura vulgar, digamos assim. Embora conhecesse muitas Escrituras, embora os confundisse muitas vezes quando falava com eles, pela sua sabedoria, mas continuava a ser uma figura, não tinha pedigree, não tinha estatuto, nem sequer pertencia à elite do templo de Jerusalém. Nada. Chamavam-lhe mestre, rabi, apenas porque ele era um profundo conhecedor das Escrituras e falava com uma sabedoria que nenhum deles tinha. Mas eles não conseguiam compreender aquilo que Isaías tinha escrito há 700 anos antes, quando Deus falou pela boca dele e disse ao povo de Israel: eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Isto é, vou fazer tudo ao contrário do que vocês estão à espera. No ermo não há caminhos. No deserto não há caminhos. No ermo não há rios. Mas ele iria fazer exatamente o contrário. E esta capacidade de nos admirarmos, mas de estarmos disponíveis para a maneira de Deus trabalhar connosco, que nós precisamos manter. Esta capacidade de nos surpreendermos ainda, sem rejeitarmos de imediato, sem querermos meter Deus dentro de uma caixa teológica, sem querer meter Deus dentro de um contexto doutrinário, uma caixa doutrinária, uma caixa de tradição religiosa. Dizer: Deus é Deus. Deus trabalha como quer, da maneira que quer, com quem quer, e eu só tenho que reconhecer se é Deus que está a trabalhar, se é Deus que está a falar. E por isso, quando assim é, nós estamos no processo de conhecer Deus. Amém? Vamos dar um exemplo para terminar. Quando nós entramos numa relação romântica com alguém e estamos apaixonados, nós estamos no processo de conhecer aquela pessoa e ela a nós. Então temos muito para conhecermos um ao outro ainda. Mas quando nós estamos numa boa atitude, estamos num compromisso, numa relação de comprometida, de compromisso, nós às vezes surpreendemos com aquela pessoa, com alguma faceta, alguma característica que nós ainda não conhecíamos bem. Mas o facto dessa característica ainda não ser do nosso conhecimento até agora, não significa que nós vamos rejeitar imediatamente aquela pessoa, porque não é exatamente assim que eu tinha idealizado. Não é? Eu, quando era menino, pensei que ia casar com uma espécie de uma princesa, loura, olhos azuis e mais umas coisas.
Eu casei foi com uma rainha, não é? Que ela é que manda lá em casa. Não, ela nasceu no dia de Reis, por isso é que é a rainha. Percebe? Portanto, quando a coisa não encaixa naquele modelo pré-estabelecido que nós temos tendência para rejeitar. Não, nós temos de ter flexibilidade para perceber, olha que giro, olha que interessante. Não pensei que Deus trabalhasse assim na minha vida. Olha, eu posso me basear nas histórias de Davi, de Isaías, de José, de outros, sei lá, de tantas figuras da Bíblia, para ver como é que Deus trabalha. Mas Deus trabalhou com eles de forma diferente, cada um deles. Porque é que Deus não há de trabalhar diferentemente comigo? E trabalha, com certeza, garanto que sim. De uma forma diferente. Isso serve de inspiração. O exemplo deles, o testemunho deles serve de inspiração para mim, mas não me fecha portas. Não fecha caixa. Tenho que deixar Deus ser Deus. Tenho que o querer conhecer mesmo. Tenho que entrar mesmo nesse processo de conhecimento. Eu quero conhecer Deus. Eu quero que Deus me surpreenda. Amém? Porque Deus não vai surpreender negativamente, como as pessoas às vezes nos fazem. Deus vai surpreender sempre pela positiva. Nós podemos nem sempre compreender a maneira como Deus trabalha, mas nós temos uma garantia, temos uma certeza. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele conhece melhor do que eu me conheço a mim próprio, ou qualquer ser humano me conhece. Por isso Ele sabe o que é melhor para mim. E podemos dizer como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vamos chegar em pé. Aleluia. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, esta manhã, Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, Te agradecer, porque nós estamos neste processo de conhecimento. Estamos neste processo de conhecer a cada dia, Senhor, mais e mais. E de nos surpreendermos contigo, Senhor. As maravilhas da Tua graça vão-nos sendo reveladas aos poucos, à medida que nós, Senhor, caminhamos contigo. E nós queremos verdadeiramente, cada vez que Tu falas, que o nosso coração seja aquecido, que ele possa arder, Senhor, quando ouvimos a Tua palavra, que isso possa mexer com as nossas emoções, com a nossa mente, com o nosso entendimento, com a nossa vida, e possa ter consequências práticas na nossa vida. E que nós verdadeiramente, Senhor, possamos saber que Tu estás sempre presente, especialmente nos momentos de grande fragilidade e de impotência da nossa parte, porque a Tua graça nos basta, Senhor. E porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Deus, nós queremos que Tu nos enchas da Tua sabedoria, Senhor. A sabedoria do céu. Para nós podermos caminhar nesta vida. Para nós podermos abençoar aqueles que estão à nossa volta. Para nós podermos ser verdadeiras testemunhas do Evangelho. Testemunhas de Jesus Cristo, ó Pai. Para que nós possamos alegrar o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, que esta igreja, que estes nossos irmãos, que cada um dos meus irmãos seja uma testemunha viva, Senhor, de quem Tu és, Senhor. E que a Tua palavra possa arder nos seus corações e que possa impactar a sua vida, Senhor, no dia a dia, Senhor. De segunda a sexta-feira, sábado e domingo, todo o tempo, Senhor, as 24 horas, Tu estejas connosco. Que Tu nos inspires, que Tu nos animes, que Tu nos guies, que Tu nos esclareças, que Tu nos abençoes, Senhor, que Tu nos acrescentes, Pai, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amém. Podem sentar.